Olá meus amigos, tudo bem? Estamos de volta aqui com o meu canal Você e Deus para abençoar a tua vida, voltando com as nossas reflexões, meditações, estudos na Palavra de Deus com relação aos mais diversos assuntos. E nesse vídeo eu quero começar a falar, né? Que provavelmente vai haver mais do que um vídeo. Eu quero começar a falar sobre a comunicação saudável na família, tá? Então, Provérbios 15, 23, na nova versão transformadora, nos traz o seguinte: todos se alegram quando dão a resposta apropriada, e como é bom dizer a coisa certa na hora certa. Tá? Então, esse provérbio nos ensina sobre a questão da palavra certa na hora certa, né? Da gente avaliar o que a gente vai falar. E dentro da família também é muito importante a gente ter essa avaliação de como falar, o que falar e quando falar, né? A comunicação certa, ela concede à família construir um relacionamento equilibrado e evitar conflitos desnecessários. A comunicação é expressar sentimentos e compartilhar ideias com transparência, honestidade e clareza. A dificuldade na área da comunicação pode levar a família a graves problemas. Tá? Então, Provérbios 18 e 21 também nos ensina o seguinte: ó, a língua tem poder para trazer morte ou vida. Quem gosta de falar, arcará com as consequências. Tá? Então, no muito falar, a pessoa acaba errando também. Tá? Então, Provérbios 18 e 21, na nova versão transformadora, que é a versão que eu estou usando para esses vídeos, porque ela é muito mais clara o entendimento dela. Então, nós podemos aprender aí que a comunicação ela é vital para o desenvolvimento intelectual e emocional na família e da família. Tá? Como nós vimos lá em Provérbios 15 e 23, todos se alegram quando dão a resposta apropriada, e como é bom dizer a coisa certa na hora certa, né? Então vamos ver um pouquinho sobre o que é comunicar-se, tá? Saber comunicar-se. Cada pessoa tem a sua própria forma de se comunicar, e ela precisa de liberdade e oportunidade para mostrar quem é e o que ela pensa sobre todas as coisas, né, que acontecem ao seu redor. Quando nós entendemos que a pessoa tem essa necessidade de se expressar e mostrar quem ela é, como eu estava dizendo, então é preciso saber a medida exata no falar para não se cometer erros, né? Conforme Provérbios 15, 1, né? Que diz a seguinte: a resposta gentil desvia o furor, mas a palavra ríspida desperta a ira. Tá? Então é preciso a gente ter controle, é preciso avaliar o que vai ser dito para que a gente transforme aquela conversa em bênção, né? E não em maldição. Esperar o momento certo para tratar algum assunto mais delicado é um exemplo disso, né? É muito importante, pois se tratado o assunto esse for tratado ou noticiado em uma hora inadequada, ele pode gerar desconfortos desnecessários. Outro exemplo: pessoas que gostam de falar a todo momento precisam se policiar ainda mais e aprender o tempo certo para trazer os assuntos que precisam ser tratados ou desejam comunicar. Tá? Então, lá em Tiago, capítulo 1, versículos 19 e 20, nós somos orientados a não nos precipitarmos no tratar os assuntos. Olha o que diz ali: entendam isso, meus amados irmãos, estejam todos prontos para ouvir, mas não se apressem em falar, nem em se irar, pois a ira humana não produz a justiça divina. Tá? Então tem que ter um momento de ouvir, um momento de falar, tá? E procurar não fazer isso quando se estiver indignado ou irritado com alguma coisa, porque a gente pode trocar os pés pelas mãos e quem perde o controle emocional perde a razão, né? Então é um motivo para a gente se policiar. É preciso aprender a esperar a mensagem da outra pessoa, ou seja, a pessoa se comunicar, falar o que ela está sentindo, né? Até o final, para depois então esboçar as nossas reações e os nossos pensamentos sobre aquele assunto que ela vai trazer, tá?
Então tem que aprender a esperar. Isso é aprender a ouvir. O ser humano tem a necessidade de ser ouvido. Isso o faz sentir-se respeitado e valorizado. Então é muito importante aprender a ouvir antes de falar. Tá? Antes de se comunicar, aprender a ouvir o que o outro tem a comunicar. A mensagem precisa ser compreendida. Muitos problemas e conflitos podem ser evitados ou poderiam ser evitados se houvesse um real interesse, ou se houver, né, um real interesse em ouvir o outro e entender o que ele ou ela está falando. A indiferença e a falta de diálogo são grandes instrumentos usados por Satanás para destruir as famílias. Ouvir alguém com atenção é uma maneira de mostrar-lhe que ele ou ela é importante e levada a sério. Então, aprender a ouvir e ouvir com atenção, ouvir com disposição, ouvir com interesse o outro. Por isso é importante que pais e filhos, marido e mulher, busquem o diálogo e aprendam a ouvir a mensagem do outro para acabar com a indiferença e vencer as estratégias de Satanás contra a família. Tá? É muito importante. Joia. Dentro então dessa dinâmica comunicação saudável na família, nós vimos ali os princípios, né? Saber ouvir, né? Ouvir até o final, esperar para esboçar os sentimentos e opiniões, esperar a pessoa se pronunciar. E dentro dessa dinâmica toda nós temos a questão do casal. Como é que o casal pode se comunicar de uma maneira eficaz, de uma maneira eficiente? Gênesis 2:25 nos diz o seguinte: o homem e a mulher estavam nus, mas não sentiam vergonha, ou seja, não havia segredos, não havia o que esconder um para o outro, tá? Ou um do outro. Então aqui nós aprendemos algumas coisas muito interessantes sobre a comunicação entre o casal. Então, entre o casal é preciso aprender a abrir o coração para ouvir o seu cônjuge e compartilhar com ele ou ela, né, o que você pensa, sente e deseja. Faça isso com sinceridade, mas na hora certa, tá? O casal, ele precisa de sabedoria para construir o seu relacionamento com base na verdade, no amor e no respeito mútuo. Toda pessoa que deseja ser compreendida e respeitada pelo seu cônjuge deve agir da mesma forma que gostaria de ser tratada. Tá? Jesus mesmo lhe disse em Mateus 7:12: em todas as coisas façam aos outros o que vocês desejam que eles lhes façam. Então não espere o outro tomar a iniciativa. Tome você a iniciativa, tome você a frente. Tá? Essa é a essência de tudo que ensinam a lei e os profetas. Mateus 7, versículo 12. Nada deve atrapalhar o relacionamento do casal. Tá? Hebreus 12:15 diz assim: cuidem uns dos outros para que nenhum de vocês deixe de experimentar a graça de Deus. Fiquem atentos para que não brote nenhuma raiz venenosa de amargura que cause perturbação, contaminando muitos. Tá? Então, aí uma orientação da palavra de Deus sobre esse cuidado que se deve ter na comunicação entre o casal. Embora ali o assunto é mais aberto, mais genérico, né, mais geral, mas trazendo para o casamento, trazendo para a família. Então a mentira, ela precisa ser eliminada desde sempre. O mentir não deve mais fazer parte do relacionamento. O diálogo precisa ser franco e todo tipo de rodeio deve ser evitado. Tem as pessoas que gostam de fazer um roteiro, né, pelas beiradas para depois chegar no assunto. Isso aí é perigoso, é muito perigoso. Então é mais fácil você ir direto ao ponto, né? Claro, no momento certo, chegar, abrir o coração para o seu cônjuge, né, o esposo ou esposa, e evitar esses rodeios aí. Tá? Então a verdade produz confiança em relação à pessoa que a declara. Tá? Então quando a pessoa ela fala a verdade, é gerado no outro que está ouvindo a confiança. Tá?
Não é recomendável dar opiniões sobre assuntos desconhecidos, ou seja, se você não está inteirado do assunto, não dê opinião. Tá? Se você não sabe o que está acontecendo, não dê opinião. Nem conte versões que sejam convenientes, ou seja, fala aquilo que é conveniente no momento de falar. Não faça isso também. Deve-se ter firmeza em tudo que se fala e evitar manipulações. Tem aquelas pessoas também que gostam de manipular a conversa, né, o assunto, ou a outra pessoa gosta de manipular para fazer a vontade dela. Então deve-se evitar as manipulações e o controle da outra pessoa. Tá? Olha o que diz Mateus 5,37. Quando vocês disserem sim, seja de fato sim. Quando disserem não, seja de fato não. Qualquer coisa além disso vem do maligno, tá? Isso aí é ruim, é mal. Faz mal para o relacionamento. Agindo assim, você atrairá o amor e o respeito do seu cônjuge. Em termos gerais, dentro da família, como é que a gente pode ter uma comunicação saudável e eficaz? Tá? Então eu vou trazer alguns pontos aqui, entre relacionamento entre pais e filhos e entre esposo e esposa, tá? Quando ouvimos o que está sendo falado pelo outro antes de responder. Então, um dos princípios para ter uma comunicação saudável e eficaz é ouvir o que o outro está falando antes de responder. Nós vimos lá no início dessa nossa reflexão, né? Provérbios 18:13. Falar sem antes ouvir os fatos é vergonhoso e insensato. Segundo princípio, quem fala não deve apressar-se enquanto está falando, para que o outro compreenda o que está sendo dito. Tá? Para que o outro compreenda o que está sendo dito. Provérbios 15:28. O coração do justo pensa bem antes de falar. A boca dos perversos transborda de palavras maldosas. Terceiro, também é importante compreender que a discordância pode acontecer. As pessoas não são totalmente iguais, elas podem até ter muitas ideias parecidas, pensar igual em muita coisa, mas elas não são totalmente iguais em tudo, tá? Então é importante compreender que a discordância pode acontecer, mas é possível discordar sem brigar, tá? Então não é porque a pessoa não concorda com as minhas ideias que tem que ser minha inimiga. Ela não é minha inimiga, simplesmente ela não concorda, tá? Provérbios 15:1, Efésios 4:31, desculpem. Livrem-se de toda amargura, raiva, ira, das palavras ásperas e da calúnia e de todo tipo de maldade. Tá? 4. É só responder de forma branda e bondosa. Provérbios 15, versículo 1. A resposta gentil desvia o furor, mas a palavra ríspida, a palavra grosseira, né, desperta a ira. As diferenças, 5 ou 6 aí, não lembro agora. As diferenças podem e devem ser respeitadas. Mais uma. O marido deve ter interesse pelos assuntos da sua esposa e vice-versa. Então a prioridade, né, dentro da família, no relacionamento conjugal, é o que ela pensa e sente e o que ele pensa e sente. É prioridade. Tá? Isso nós podemos ver lá em 1 Coríntios 7, 33 e 34, que diz assim, mas o homem casado precisa pensar em suas responsabilidades neste mundo e em como agradar a sua esposa. Tá? E o 34, mas a mulher casada precisa pensar em suas responsabilidades aqui na terra e em como agradar o seu marido. Então a prioridade é o casal, tá? Dentro do casamento ali o casal é a prioridade. O que ela pensa, o que ela sente. Outra, os pais devem prestar atenção aos interesses de seus filhos. Filipenses 2, versículos 13 e 4 e Efésios capítulo 6, versículo 4, a primeira parte do versículo. Não sejam egoístas, nem tentem impressionar ninguém. Sejam humildes e considerem os outros mais importantes que vocês. Não procurem apenas os próprios interesses, mas preocupem-se também com os interesses alheios. Efésios 6:4. Pais, não tratem os seus filhos de modo a irritá-los. Então, todos agindo assim,
todos agindo assim, todos serão mutuamente abençoados pelos resultados bons que a comunicação saudável produzirá, tá? Tem uma outra questão também que é importante a gente tratar nesse vídeo sobre a comunicação na família, que é com relação às pessoas tímidas. E às vezes tem aquela pessoa dentro da família que é mais reservada, é mais tímida. Então, como tratar essa questão? Então, o tímido, ele espera que o outro o compreenda profundamente e descubra o que está em seu pensamento sem nunca ter dito nada a respeito. Isso é mais ou menos a linha geral do pensamento do tímido, tá? Que os outros saibam o que ele está pensando, descubram o que ele está pensando, ou compreendam o que ele está pensando profundamente, né? Sem ele nunca ter dito nada. Essa é a ideia dele, tá? A timidez, ela pode ser abrandada, diminuída, né? Ou até mesmo eliminada se a comunicação for correta e sábia, né? Se você souber como se comunicar com uma pessoa tímida e com sabedoria, então ela pode ser abrandada, diminuída ou até mesmo eliminada, tá? Para um desenvolvimento saudável e eficiente, deve-se sempre buscar o diálogo. Então, sentar e conversar com a pessoa tímida, tá? Deixar ela se expressar, né? Pedir a ela o que está acontecendo. Aí isso fica mais fácil de quebrar esse gelo e até mesmo, de repente, acabar com a timidez. É muito importante isso aí. Um outro assunto também que é muito importante a gente tratar aqui dentro da comunicação é a questão do perdão, tá? Não poderíamos deixar de fora, dentro dessa questão de comunicação saudável na família, a questão do perdão. Então, a comunicação e o perdão. Toda vez que alguém pede perdão e o outro libera perdão para essa pessoa, abre-se o caminho para um relacionamento saudável, né? Então, reconhecer o erro e pedir perdão e o outro perdoar, liberar perdão, abre as portas para um relacionamento ainda mais saudável, tá? Mas, para haver perdão, não basta sentir vontade de perdoar, tá? Não, tem muita gente que pensa assim, se ele ou ela vier me pedir perdão, eu perdoo, né? Mas também não dá abertura para o outro se aproximar. Às vezes, para quem precisa pedir perdão, a dificuldade é muito grande, tá? Tem uma série de fatores aí que acabam, às vezes, impedindo a pessoa de se aproximar e pedir perdão, né? Tem pessoas que é muito mais fácil, mas tem pessoas que têm bastante dificuldade, tá? Então, não basta apenas sentir vontade de perdoar, é preciso expressar essa vontade por meio de palavras, gestos e atitudes, tá? Então, aquele abraço na pessoa que ofendeu você, né? Pode ser uma demonstração, um gesto de que ela pode se abrir e pedir perdão para você. Atitudes também, tratar ela como se não tivesse acontecido a ofensa, tá? Então, palavras, olha, cara, você me ofendeu, minha esposa, você me ofendeu, minha esposa, você me ofendeu, mas ainda assim eu te amo. Então, essas palavras, esses gestos, né? Eles abrem as portas para que a pessoa possa, então, com mais facilidade, se arrepender e pedir perdão. Então, é muito importante palavras, gestos, atitudes, né, do ofendido para com o ofensor, para que haja, então, essa reciprocidade, né, esse pedido de perdão. E encerrando, então, concluindo nossa lição de hoje, 3 pontos que precisam ficar muito claros na nossa vida de comunicação dentro da família. A família precisa abrir mão de costumes e hábitos que estejam impedindo a comunicação saudável e segundo a vontade de Deus. Segundo, em Provérbios existem muitos versículos que podem nos ajudar a desenvolver um diálogo eficaz em família. Então leia Provérbios, tá? Em família. Isso pode ajudar muito vocês a compreender a vontade de Deus para a vida de vocês e melhorar a comunicação dentro da família. E terceiro, um exercício maravilhoso a ser praticado é ler a Bíblia para a família constantemente, né? Então, exercitar essa leitura da Bíblia em família, né? A gente chama de momento devocional, ou também de culto doméstico. Não precisa ser aquele culto todo formalizado, né? Como é no templo, de ter que ter o louvor, o momento da oração. Não, uma leitura bíblica ali, um pouquinho antes de assistir alguma programação na TV, né, um pouquinho antes de sair, um pouquinho antes do almoço, da janta, ou café da manhã, tirar aquele momento para compartilhar um texto bíblico em família
e escutar cada um, né, o que entendeu daquele texto também, uma dinâmica bem legal. Pediu que cada um dos membros da família entendeu daquele texto, pode ajudar bastante a comunicação na família, além de estar permeado aí pela palavra de Deus. Tá? Então que essa palavra possa ter abençoado a tua vida, que a tua família seja grandemente abençoada por esse estudo sobre a comunicação saudável na família, tá certo? E se você gostou desse vídeo, nos ajude compartilhando, se inscrevendo, tá? Deixando o seu like, que daí o YouTube ele entende que o vídeo ele tá trazendo crescimento para as pessoas, e então ele vai recomendar para outras pessoas fora dos que estão inscritos aí, tá? Então muito obrigado e até o próximo vídeo.